É assunto sério. Paz de Deus com todos. Sejam bem-vindos ao canal. Antes, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os vídeos, tá bom? E depois comenta e compartilhe com os amigos, nos seus grupos. O que fazer quando o nosso maior inimigo tem o nosso sangue? Hoje o assunto é esse, né? O que fazer quando o inimigo é aquele inimigo íntimo, bem próximo, bem perto, convive com a gente. E o pior de todos, inimigos que são os filhos, porque não existe tristeza maior, não existe dor maior do que você ter um filho ou uma filha que são seus inimigos, que tem os pais como inimigos e não como amigos, inimigos íntimos, que dói até a terceira divisão da alma. O assunto é sério. E hoje eu vou falar sobre um pai que foi um guerreiro, um pai que ganhou muitas lutas, muitas batalhas, um pai que sempre estava se prostrado diante de Deus, sempre orando, jejuando, pedindo perdão, porém negligente quanto à sua família. E existe muita gente assim, muitos pais assim, e que os filhos depois se revoltam contra eles, quando, pegam a maioridade, se revoltam. E de quem é esse pai que eu estou falando? De Davi. Davi, ele errou já quando ele seguiu o mesmo caminho de Saul, tendo muitas mulheres. Porque na Bíblia está escrito que Deus fez para Adão Eva. Não está escrito que ele fez um harém, né? Está escrito que ele fez Eva. E quando o profeta foi e chamou a atenção de Davi, ele falou para ele. Ele falou, você está fazendo como o costume das outras nações. Mas a nossa nação que serve a Deus, cada um tem a sua esposa. Não é um harém. Mas Davi não ouviu. Porque Davi, ele sempre foi chegado de Deus, mas ele sempre foi de fazer aquilo que ele quer, que ele queria fazer. Então tinha coisas que ele dava ouvidos, e isso foi Deus que pediu para falar para ele, mas ele não quis dar ouvidos. Quer dizer, é como muita gente que ouve e acata somente o que lhe convém, não o que lhe é certo. E com isso, ele nessas batalhas com esses montes de mulher, na novela Davi, passou que ele estava sempre com as crianças, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Davi foi negligente perante os filhos. Ele tão foi negligente perante os filhos, que quando Amon violentou a sua própria irmã, ele nada fez, nem lá ele não teve coragem de tomar uma providência, O moço inventou o que quis, o que não quis da irmã, difamou a própria irmã para o pai, tudo mentira, porque ele queria já abusar daquela menina já fazia muito tempo. E o que Davi era para ter feito? Dado um corretivo, mas não. Porque ele tinha aquele filho como sendo o seu primogênito que iria para o trono. Ou seja, pensando sempre na glória, sabendo que o filho não tinha nada de Deus, não estava nem aí com Deus, não estava nem aí com os preceitos de Deus. Se ele tivesse, ele não tinha feito o que ele fez. O outro filho, Absalão, tomou as dores da filha, porque o pai não tomou. E ele foi lá e matou o próprio irmão. Veja que família infeliz.
Porque as consequências do pecado de Davi, para mim, no meu entender, não foi só dele ter olhado para a mulher do próximo, para a mulher de Urias, e ter pedido para colocar Urias em campo de batalha para ele ser morto. Já começou lá, desde quando o profeta falou para ele parar de adquirir mulher. É igual assim, a pessoa não está aguentando uma coisa e está fazendo. E depois não consegue fazer e concluir o negócio. Deixa pela metade, vai sendo em partes. E é isso que aconteceu com Davi. O que precisava ensinar, o caminho de Deus, o caminho para os seus filhos, ele não ensinou. Ele demonstrou assim, ele errando e Deus perdoando ele. Mas ele mesmo não ensinou nada para eles. Nada. Nada. Foi omisso. Não foi assim? Então, Davi, a gente já não pode ter ele como um exemplo de pai. A gente tem que falar a verdade, né? Porque o exemplo de pai é você ensinar o que é correto ao seu filho. E, muitas das vezes, na maioria das vezes, né? Aplicar alguma coisa para que a pessoa possa enxergar a vida, principalmente as pessoas que têm tudo nas mãos, que nem os filhos de Davi. Não passava necessidade de nada, tinha tudo, não é verdade? Mas o amor do pai, aquela comunhão com o pai, não tinha não. E ele errou tanto que ele permitiu que Absalão fosse para umas terras longe aprender outros deuses, né? Se afastando da família. Então ele se afastou da família. E o que aconteceu com esse Absalão? Ele foi ser um inimigo ardiloso. Por quê? Porque ele queria ser o rei no lugar do pai. E ele estava já armando laços contra o próprio pai. Enquanto os outros estavam esperando o pai, né, realmente ele falecer para ver quem quer ficar no lugar, ele não. Ele já desde o princípio, desde criança, ele já foi fermentado pelo fermento, o fermento do veneno, da cascavel, né? Que alguém ficava incitando ele para ele poder ir para o trono. E assim, Absalão se tornou um homem mau, um homem obsessivo, um homem cheio de rancor, um homem cheio de ódio pelo próprio pai, porque ele media força com o pai. Ele media força. Ele queria aquele trono a qualquer preço. Ele se fingiu até ser um homem bom para conquistar o povo para que ele fosse aclamado rei. E a história vocês já sabem, que ele acabou lutando contra o exército do próprio pai. Mas, como Deus não permitiu que Davi fosse nessa guerra, foi Joabe. Mas de repente a mão de Deus se estendeu em cima de Absalão. Ele estava passando por uma árvore, um galho da árvore, enroscou o cabelo dele ali e ele estava morrendo enforcado com o próprio cabelo. E Joabe apareceu e ele pediu para Joabe terminar o serviço, porque ele ia morrer, né? E Davi pranteou, e Davi chorou, e Davi, como sempre, pranteava, chorava, não saía do quarto, isso e aquilo, e o povo perecendo, até que o povo reclamou, e ele mais uma vez voltou. E antes de Davi ser destronado, ou seja, de Davi falecer e um dos filhos dele assumir o trono, que foi dado a Gedidias, que na verdade o nome é Salomão, Adonias, enquanto o pai estava lá moribundo,
Morre, não morre? Adonias preparou uma festa. Já estava comemorando a morte do pai e se elegendo rei. Aí Joabe chegou, aí os outros chegaram, né, e acabaram com a festa dele dizendo: o seu pai acabou de proclamar Salomão como rei, né? E ele saiu envergonhado e saiu até com medo de ser morto, né? Então, olha só como foi a vida de Davi. Não só pelo pecado ali, o pecado dele já começou quando ele começou a trazer muitas mulheres para a sua vida. Porque Deus constituiu a família, uma mulher e um homem. Adão e Eva e seus filhos. Não foi Adão e um harém junto, não. Entendeu? Por quê? Porque tem pessoas que querem pegar os costumes de outras pessoas para dentro da sua casa. Que não é vantajoso para a pessoa não escuta. A pessoa só escuta o que lhe convém. O que lhe convém que a pessoa escuta. Ah, mas eu estou fazendo negócios. E para fazer negócio precisava pegar a filha dos outros para se deitar. Porque os pais ofereciam, né, como dote a virgindade. Não é assim? E ele pegava. Assim como Salomão. Salomão foi no mesmo passo do pai, né? Salomão pegou não sei quantas mulheres, muito mais do que o pai. Não sei quantas concubinas. Por que tanta mulher desse jeito, gente? É um homem só, dá conta de tudo isso? Ah, para fazer um favor, né? Aí o que acontece? Isso tudo programações políticas, né? Política e religião não dá certo, nunca deu. E isso daí, ó, tá se mostrando desde lá, né? Cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de interpretar a Bíblia. Um dia eu tava lavando roupa, logo que eu saí da UTI, logo que eu melhorei, tava lavando roupa e o Senhor falou para mim assim: em voz, eu ouvi, escreve um livro, eu vou te ensinar como é que eu fiz a formação do mundo. E eu vou escrever esse livro, já falei isso para vocês, né? Eu vou escrever e vou, se Deus quiser, vai ser editado esse livro, uma editora, na minha concepção, como que Deus fez o mundo e as outras nações, tá bom? Então, não faça só aquilo que lhe convém fazer, não. Quando alguém falar alguma coisa, você já fica mesmo prestando atenção, já vigia. Porque a gente vê o aqui e o agora, mas o futuro a Deus pertence. E olha o futuro que foi os filhos desse Davi, que tristeza. Foi uma tristeza do começo ao fim. Porque Salomão também foi o último que reinou, mas também só fez coisa errada, né? Davi, ele se arrependia, buscava Deus, ainda bem, né? Ainda bem que ele fazia isso. Mas ele não amenizou, ele mesmo não amenizou o seu próprio sofrimento. Parecia até que ele gostava de sofrer, né? Porque tem gente que gosta de sofrer, gente. Tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que é masoquista. Tá vendo o perigo, tá vendo ali que vai acontecer alguma coisa e não toma providência nenhuma e fica aquilo ali. Entendeu? Gosta de sofrer. É masoquismo isso aí. Isso aí chama-se masoquismo. Por quê? Porque você tá vendo que ali tem um buraco, você vai cair dentro, por que você vai caminhar até lá? Não é assim? Então, tudo tem uma consequência. E as consequências, elas nunca são no começo, viu? Elas sempre são ao longo do tempo e no final. Por isso está escrito assim, que melhor é o final do que o começo. A gente muitas das vezes não entende. Por quê? Porque no final acabou-se todas as coisas. No final acabou a provação, no final acabou aquela tribulação. E no final também acabou aquela alegria também, porque acabou tudo. Você não luta mais. Então é melhor o final do que o começo, porque o começo é tudo flores. O caminho é cheio de florzinha. Você olha assim, ó,
É uma visão, né, maravilhosa. Você está andando em manteiga, em leite. Você está vendo as florzinhas ali, de repente vem vindo vento, vem vindo pedrinha. De repente, dali a pouco vem uma seca, já queima tudo aquelas florzinhas. Tem lugar que é onde a aridez é tão grande que não nasce mais nada. E você vai caminhando, Dali a pouco vem florzinha de novo, dali a pouco vem a aridez de novo. E assim vai indo, até você chegar no fim. Né? Dependendo do fim que a gente fizer na nossa vida, ele pode ser bom ou ruim. Acate esse conselho, tá? Você aí que está ouvindo, acate esse conselho. Já comece a observar a sua vida desde já. O seu usado, sua procedência dentro da sua casa com seus filhos. Para você não criar inimigos para você mesmo. Inimigo e cobra para te morder. Entendeu? Porque tem gente que está criando cobrinha para picar. Entendeu? Porque a criança, a gente já torce o pepino dele pequenininho. Não é esperar o filho que está mandando não se intrometendo em conversa, que não é lícito, mandando. Eu conheço criança que eu tive que atender, que fala, minha mãe é obrigada a comprar. Minha mãe é obrigada a fazer isso. Eu não pedi para nascer. Vocês não pensam que é fácil, não. Não sei como se diz, né? Sabe nada, inocente. As crianças hoje em dia, elas estão um passo à frente. E você é o espelho dentro da sua casa. Você é que vai refletir quem vai ser o seu filho e sua filha no dia de amanhã. Se você ensina o bom caminho e ela vai para o mau caminho, né? O Senhor é aquele que te defende, é aquele que prova. O Senhor mesmo, você não precisa nem pôr a mão. O Senhor mesmo, Ele vai e coloca a mão e coloca tudo no seu devido lugar. Por isso está escrito, honra o teu pai e tua mãe. Mas se você for uma mãe ou um pai desleixado que deixa a filha e o filho de qualquer jeito, você está criando copa para te picar. Nunca faça todas as vontades de criança. A criança ela tem que aprender que para tudo ela tem que lutar para conquistar. Tudo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que não tem sabor de conquista, tem sabor de derrota e sofrimento e lágrimas. Então aprenda isso. Aquilo que não tem sabor de conquista é sofrimento e lágrimas. Aleluia. Por quê? Porque o homem e a mulher, todos aqueles que lutam na vida para conquistar, eles são mais do que vencedores. Porque sempre o Senhor estará com a mão estendida para lhe abençoar, você e a sua posteridade, a posteridade da tua posteridade. Você crê nisso? Então entra na comunhão comigo. Abençoe seus filhos e não amaldiçoe. Eu ungi os meus 2 netinhos. O primeiro quando nasceu e agora o segundo, o pequenininho. Não foi porque eu programei, não. Um dia eu estava na minha casa e o Senhor falou isso para mim, eu fiz com o Alanzinho. E agora eu fiz com o Telzinho. E eu fui na igreja. Eu fui na igreja esses dias e perguntei para Deus, falei, Senhor da glória, ungi meus 2 netos, para que o Senhor abençoe, enfim, as palavras. Olha, senti tanto Deus, gente, falei tanto em língua. E ele sorrindo para mim, tanto o primeiro como o segundo, né? Aí sabe o que aconteceu? Num dado momento, Deus deu na boca do irmão. Quando eu levanto de madrugada, eu vou olhar os meus filhos dormindo, as minhas noras, vejo meus filhos, vejo meus netos. Eu ungi todos os meus netos. Por quê? Porque eu sou pai 2 vezes. E a criança que Deus manda a gente ungir, é porque Deus já tem plano lá no futuro. Glória a Deus, né? Glória ao nosso Deus. O meu filho, eu pus a mão na cabecinha dele quando ele tinha 3 aninhos no bercinho. Quando eu coloquei, ele caiu de joelhinho e Deus selou ele com a promessa. Então, é forte. Uma mãe, um pai que ama o filho, ele quer o melhor. E ele ensina, e ele corrige. Corrige o seu filho enquanto ele é pequenininho, para que
quando ele crescer, você tenha sorrisos e lágrimas de alegria. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.